O incumprimento a afetar então as famílias e as empresas. Para discutir este tema, contamos hoje com a presença em estúdio de Hugo Domingos, gestor. Hugo, boa Boa noite. noite, obrigado por estar neste Closing Bell. Quando olhamos Obrigado. para o número de empresas que surgem nesta peça com problemas de pagamento, com situações de incumprimento, são empresas que estão a pagar a fatura de estarem mal preparadas em termos de financiamento? Bem, eu penso que existe uma impreparação, obviamente, existe uma má preparação relativamente ao financiamento destas empresas. Quer dizer, se as empresas entram em incumprimento, Alguma coisa está mal, alguma não é? coisa está mal, não é? Houve ali uma falha qualquer na política financeira ou na própria gestão da empresa. Mas obviamente que nós estamos numa situação económica muito difícil e, portanto, a realidade de muitas empresas é que, com receitas em quebra, com custos muitas vezes em crescimento, não é? Como é o caso de algumas matérias-primas, dos próprios combustíveis, há muitas empresas com mercados, tanto o mercado interno como mercados externos, também com quebras da procura, há muitas empresas que a realidade é que não conseguem fazer face aos pagamentos da dívida e são cada vez mais. E são empresas que depois não encontram alternativas. São empresas que estavam tradicionalmente habituadas a contar apenas com o crédito bancário, mas há alternativas nesta altura a que as empresas pudessem recorrer. Sim, eu penso que há alternativas. Obviamente que em Portugal há um problema de fundo, não é? Que tem a ver com talvez uma dependência excessiva do crédito bancário. Isto aplica-se a todas as empresas. De facto, em Portugal, o que nós assistimos há vários anos é que as empresas, como sabe, não é? Dependem muito da dívida. E, portanto, talvez haja um excesso também de apetência dos bancos para emprestar e talvez emprestar para os projetos que não são os projetos certos. E, portanto, é óbvio que as Criou-se aqui um empresas... ciclo que é difícil de quebrar agora. É um ciclo que é difícil de quebrar, porque realmente nós temos, por um lado, o consumo, uma quebra no consumo, uma quebra nos mercados, portanto, na procura, não é? E as empresas têm que fazer face a essa quebra na procura, por um lado. Por outro lado, a dívida tem este efeito, que não diria que é um efeito perverso, mas que é um efeito difícil de gerir, é que a dívida não se vai embora, não é? Portanto, a dívida fica lá. A dívida, se não é paga, continua a estar no balanço das empresas. E, portanto, com mercados cada vez mais fracos e com a dívida que essa sim não desaparece, não é? A não ser, obviamente, que for paga, há muitas empresas que estão em dificuldades. Agora, quanto a alternativas, há alternativas, não é? Obviamente que uma grande parte da alternativa passa por as empresas se autofinanciarem cada vez mais, ou seja, usarem os seus resultados para constituir capital próprio e reduzirem a sua dependência relativamente à dívida. Outra Uma outra alternativa, digamos, seria recorrerem ao mercado de capitais, recorrerem à bolsa, obviamente para empresas com maior dimensão. Para empresas com menor dimensão seria fazer aumentos de capital e recorrer a aumentos de capital por parte de acionistas privados ou até dos fundos de venture capital ou dos fundos de private equity, de fundos de investimento. Portanto, obviamente que... Mas o mercado é favorável nesta altura para esse tipo de opções. Se olhamos para o mercado de capitais português, há aqui espaço para empresas entrarem em bolsa? A realidade é que não houve, durante os últimos anos, entradas em bolsa, não houve muitas, não é? Houve algumas entradas em bolsa de empresas portuguesas, houve poucas entradas em bolsa, houve poucos aumentos de capital por parte das empresas portuguesas, mas, por definição, a bolsa é um canal que está sempre aberto. Agora, é preciso olhar empresa a empresa e ver, em cada caso, se essa empresa talvez que esteja excessivamente endividada, tem ou não tem condições para fazer um aumento de capital. Mas eu pessoalmente acredito no mercado de capitais e acredito que os investidores têm a capacidade de entender se uma empresa faz sentido, se um projeto faz sentido. Se a estrutura de capital não é adequada, há investidores, acredito eu, que têm a capacidade de ver que uma empresa com potencial merece ser financiada por capitais próprios. Da mesma maneira, há investidores privados que, ao verem uma empresa que tem
potencial de crescimento, que tem um projeto inovador, que tem um projeto diferente, não é? Que se diferencia da concorrência. Há investidores privados que têm a capacidade de ver que essa empresa merece um aumento de capital para resolver os seus problemas financeiros. E há os fundos para apoiar essas empresas? Há liquidez à espera de entrar nos bons projetos em Portugal? Há, obviamente, a nível global, a qualquer momento, um enorme montante de liquidez disponível para financiar bons projetos. Mas a realidade é que esse enorme montante nem sempre é canalizado para Portugal, não é? Agora, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui é, lá está, fazer acreditar ao investidor, tanto investidores nacionais, que também os há, também há investidores nacionais com a potência e com vontade de investir em projetos novos e com potencial, como aos investidores estrangeiros, fazê-los acreditar que vale a pena, apesar do contexto macroeconómico muito desfavorável, porque vamos dizer francamente o contexto macroeconómico em Portugal neste momento não é ideal. Portanto, as dificuldades no fundo, é remar contra a maré, é convencer o investidor que o projeto faz sentido e que vale a pena financiar esse projeto. No fundo, é convencer o investidor que a rentabilidade do projeto vai ser suficientemente alta para compensar o risco, que neste momento é um risco país elevado de Portugal, não é? Eu vi outro dia que o risco país de Portugal, neste momento, há uma medida de risco, não é? Que é o risco país. Neste momento, o risco país de Portugal está na ordem dos 4,5%, que é muito elevado, não é? Portanto, projeto... isso afasta muitos investidores. O projeto tem que vencer essa barreira do... O projeto precisa de uma rentabilidade de 4,5% só para vencer a barreira do investidor estar disposto a investir em Portugal. Só para investir em Portugal. E do lado da banca, deveriam estar a ser feitos mais esforços para combater esta situação, que obviamente também não interessa aos bancos ter empresas e ter famílias que não conseguem cumprir com as obrigações. Eu penso que do lado da banca há que relativizar a situação. E aqui penso que uma perspectiva macroeconómica talvez seja a mais indicada, não é? E ter uma perspectiva global do setor bancário em Portugal. O setor bancário em Portugal talvez tenha entrado nesta crise que começou em 2007, 2008, talvez tenha entrado nesta crise pouco preparado. Nós agora, quando olhamos com o recuo, não é? É muito mais fácil ver estas coisas com recuo. Quando olhamos para 2007 e 2008, chegamos à conclusão que os bancos portugueses, como outros bancos internacionais a nível europeu, realmente não estavam preparados para fazer face à crise. Mas desde 2008, os bancos têm vindo a constituir provisões e têm vindo a fazer face ao crédito mal parado. Por outro lado, os próprios bancos têm feito aumentos de capital no sentido de responder ao problema do crédito vencido, do crédito mal parado, ao problema do incumprimento. Portanto, isso é um elemento. E eu penso que em Portugal, aquilo que é o consenso neste momento, é que os bancos neste momento estarão capitalizados o suficiente para fazer face ao problema do incumprimento e das dificuldades na concessão. Que ainda assim, apesar de estar em níveis recorde, não é um nível muito preocupante nesta altura, em termos do balanço dos bancos. Eu penso que a nível dos balanços, isto é daquelas coisas que nós se calhar vamos estar a falar daqui a alguns meses e chegamos à conclusão que se calhar era preocupante, mas a ideia é essa, é que o nível não é muito preocupante a nível de toda a banca. Obviamente que há bancos que têm mais exposição do que outros e que estão mais bem preparados do que outros. Mas globalmente penso que a situação na banca não é neste momento descontrolada. Portanto, isso é um primeiro elemento. Agora, o segundo elemento é a própria banca, penso eu, tem que pensar em formas de financiar a economia e de financiar os projetos que valem a pena, não é? Na economia, e não estar somente a financiar aquelas empresas que, no fundo, que são as empresas habituais, não é? As empresas de sempre, não é? Portanto, há uma série de constrangimentos neste momento. As empresas que atualmente que anteriormente eram vistas como empresas muito sólidas, neste momento, se calhar, já não têm aquela solidez que aparentavam ter no início da crise, e importa aos bancos entenderem quais são verdadeiramente os projetos que vale a pena financiar neste momento em Portugal. E eu não tenho a certeza que a banca esteja a responder a esse desafio atualmente.
E a banca ainda tem, obviamente, que lidar com toda a pressão que se vive na Europa. Ainda hoje a Fitch revelou este inquérito em que diz que o colapso do euro é altamente improvável. Acha que é essa, de facto, a visão da maioria dos analistas e dos investidores por essa Europa fora? Neste momento, eu penso que existe uma grande incerteza quanto ao futuro do euro. Essa é a análise da Fitch, mas eu não tenho a certeza que essa é a análise que reflete o consenso dos investidores neste momento. Penso que existe uma grande incerteza, tanto à composição do euro como à sua própria sobrevivência. E, aliás, vê-se isso também nos níveis de prémio de risco que ainda estão a ser exigidos em alguns países. Não é? São Exatamente. sinais de desconfiança dos investidores. Exatamente. Penso que há aqui uma diferença entre aquilo que é a opinião da Fitch ou das agências de rating e aquilo que é a realidade que se traduz depois nos números de mercado. E toda a gente à espera de uma intervenção do BCE, mais cedo ou mais tarde. Vai ter que ser esse o caminho para se sair desta crise? Eu penso que passa pela intervenção do BCE. Eu penso que o que o mercado de capitais neste momento está à espera é que realmente, talvez em setembro, haja uma maior intervenção do BCE para trazer algumas soluções para esta crise. E algum descanso aos investidores. Exatamente. Hugo, obrigado pela presença neste Obrigado. Closing Bell.